Olá, anjos. Vamos começar então a nossa aula de progressão aritmética. Nós já vimos e vamos dar uma retomada. Vamos observar primeiro essas sequências. Que nós temos uma sequência que aparece um caminhão, depois 3 caminhões e depois 5 caminhões. O que há de comum nessas figuras? Agora observe a outra que aparece 2 carrinhos, 5 carrinhos e depois 8 carrinhos. São sequências que têm uma qualidade específica, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Então, antes da gente falar das progressões aritméticas, vamos comentar o que é uma sequência numérica em matemática. Denominamos sequência numérica o conjunto de números reais dispostos em certa ordem. Exemplos. O conjunto ordenado 0, 2, 4, 6, 8, 10 é a sequência dos números pares. Então, a gente observe que ela é uma sequência infinita quando tem reticências. O conjunto ordenado 7, 9, 11, 13, 15 é a sequência dos números ímpares maiores do que 5 e menores do que 17. Então essa sequência começa no 7 e termina no 15. Então é uma sequência limitada. Tem começo e fim, diferente da primeira que tem começo, mas não tem fim. Então é uma sequência infinita. Matematicamente, quando temos uma sequência numérica qualquer, representamos o seu primeiro termo por A1, então sempre vou usar o índice 1, segundo termo A2, índice 2 e assim sucessivamente. Quando a gente não sabe quantos termos tem uma sequência, a gente chama o último termo dela de AN. Então, N representa a posição que o termo está. Por exemplo, 2, 4, 6, 8, 10. O que nós temos aqui? O A1 é igual a 2, o A2 é igual a 4, o A3 é igual a 6 e assim por diante. E aí nós vamos falar especificamente das progressões aritméticas, que é o que nos interessa. Uma progressão aritmética é uma sequência numérica onde qualquer termo a partir do segundo pode ser obtido pela soma do termo imediatamente anterior com o valor constante denominado razão da PA. É o que nós tínhamos naquelas figuras dos carrinhos e dos caminhõezinhos. A diferença entre dois termos consecutivos é constante e igual à razão da PA, ou seja, se eu pegar o A4 menos A3, é a mesma coisa que eu pegar o A3 menos o A2, que é a mesma coisa que eu pegar o AN menos o AN menos 1, e isso vai dar a razão da progressão. Vamos ver exemplos. 1, 3, 5 e 7. É uma PA finita, porque ela tem um último termo que é 7. O primeiro termo a gente chama de A1, vale 1. N igual a 4, porque nós temos 4 termos apenas. E a razão, como é que eu determino a razão? A razão vai ser o A2 menos A1, o A3 menos A2 ou o A4 menos A3. Ficaria então a razão é 3 menos 1, ou 5 menos 3, ou 7 menos 5. Tudo isso, 3 menos 1 é 2, 5 menos 3 é 2, 7 menos 5 também é 2. Então a razão vai ser 2. Menos 3, menos 7, menos 11. Aqui é uma sequência infinita, porque ela tem reticências aqui, então indica que ela é infinita. O primeiro termo A1 é menos 3. E a razão a gente determina fazendo da mesma forma que fizemos no anterior. O A2 menos A1, o A3 menos A2, reticência. Por que reticência? Porque ela é infinita. Então vai ficar menos 7 menos menos 3. Lembrando, como aqui os termos são negativos, eu vou ter que colocar entre parênteses, porque tem o sinal menos da fórmula e o sinal menos do número. Daí menos com menos fica mais. Mesma coisa aqui, menos 11 menos menos 7. Então aqui vai ficar menos 7 mais 3, que é menos 4. Menos 11 mais 7, que é menos 4. A gente vai classificar as progressões aritméticas dependendo da sua razão. Então, o primeiro caso é quando a razão é um número positivo, ou seja, R maior que zero. A PA vai ser dita crescente. Por exemplo, se eu pegar 5, 10, 15, 20, 25 e 30, é uma progressão aritmética finita. O que a gente observa? Para eu obter a razão, vou pegar o A2 menos A1.
Agora basta eu pegar um termo qualquer menos o seu anterior, eu não preciso fazer todos. Fazendo A2 menos A1 vai ficar 10 menos 5. 10 menos 5 é 5. Então é uma PA de razão R igual a 5. 5 é maior que 0, portanto a PA é crescente. Agora vamos ver um outro exemplo com a razão negativa, menor que 0. Quando a razão é menor que 0, a PA é decrescente. Então nós temos os exemplos 12, 9, 6, 3, 0, menos 3. A razão vai ser o A2 menos A1, então 9 menos 12. 9 menos 12 é menos 3. É uma PA de razão R igual a menos 3, negativo. Então R, o menos 3 é menor que 0, portanto a PA é decrescente. E uma progressão aritmética em que a razão é igual a 0, ela é dita constante. Por exemplo, 2, 2, 2, 2 e 2. Se eu pegar o A2 menos A1, vai ficar 2 menos 2, que dá 0. É uma PA de razão R igual a 0, portanto a PA é constante. A gente vai ter algumas propriedades nas progressões aritméticas. A primeira propriedade que a gente vai chamar de P1, a soma de dois termos equidistantes dos extremos de uma PA finita é igual à soma dos extremos. Isso quer dizer o seguinte, se eu pegar 1 mais 11, dá 12. Agora eu vou pegar o segundo e o penúltimo, 3 mais 9 dá 12. 5 mais 7 dá 12. Então sempre que eu tiver uma progressão aritmética, isso vai valer. Eu vou somar os termos de fora para dentro, vai dar sempre o mesmo valor. Então essa é a primeira propriedade. Qualquer termo de uma PA, excluídos os extremos, é a média aritmética entre o seu antecedente e o seu consequente. Essa é a propriedade 2. O que quer dizer isso? Se eu pegar numa PA, eu tenho 1, 4, 7, 10, 13, 16. Pegar o do meio é igual a soma desse mais esse dividido por 2. 1 mais 7 dá 8 dividido por 2, 4. Pegar 7 mais 13 dá 20 dividido por 2, 10. Então 7, 13 dividido por 2, 10. 10 mais 16 dá 26 dividido por 2 é 13. Isso vale para qualquer progressão aritmética. E a terceira propriedade, numa PA de número ímpar de termos, o termo médio é a média aritmética dos extremos ou dos termos equidistantes dos extremos. É semelhante à primeira propriedade, só que na primeira propriedade nós tínhamos uma quantidade par de termos. Quando eu tenho uma quantidade ímpar, sempre que eu pegar 3 mais 19 e dividir por 2, vai dar 11. 7 mais 15 dividido por 2 também é 11. Então, sempre isso vai acontecer quando tiver uma quantidade ímpar de termos. A média aritmética. Em qualquer PA, cada termo, exceto os extremos, é a média aritmética entre o procedente e o consequente. Essa média aritmética é a mesma coisa da propriedade 1. O que diz? A1 mais A3, eu peguei o A1, pulei o A2 e mais o A3. Dividir por 2, deu quem? Vai dar o A2. Então, se eu pegar 5 mais 13 dividido por 2, dá 9. Então, 5 mais 3 dividido por 12 dá 9. A2 mais A4, agora eu pulei o A3. Dividido por 2 me dá o A3. Então, 9 mais 17 dividido por 2 é 13. A3 mais A5 dividido por 2 dá A4. A3 mais A5 dividido por 2 dá o do meio. Então, 13 mais 21, 34 dividido por 2 dá 17.